Não está dizendo que ele só acontecia pelo rádio. Recebia-se o material impresso e aí você tinha a discussão daquele material pelo rádio. Na sequência, a gente tem os telecursos. Então, eu tenho o material impresso, mas além do material impresso, eu também tenho o recurso da TV para poder acontecer. O registro histórico do uso da televisão aí é mais ou menos de 1950, com as teleaulas, tá? O que a gente tem de avanço? Internet, indiscutível, o grande boom para a educação à distância foi o uso da internet, CD-ROM, os computadores, claro, que passam a ser utilizados a partir de 1990 e que foram a grande revolução da internet, da EAD no Brasil, depois a gente vai ver, e no mundo todo. Eliane, então nesse contexto que você apresentou para a gente, como que vai ficar a relação do ensino à distância com as novas tecnologias que vêm surgindo? As tecnologias de informação e comunicação, a gente chama elas a sigla delas é TICs, né? Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas permitem que as informações elas circulem com mais velocidade e consigam abranger um número cada vez maior de pessoas. Então, a EAD, com toda a partir de 1990, ela começa a ser amplamente difundida, divulgada, a procura dela aumenta significativamente, porque os recursos que eu começo a utilizar para desenvolver os cursos, a partir do desenvolvimento da tecnologia, eles facilitam esse desenvolvimento. Então, imaginem vocês uma pessoa que não tem formação nenhuma, não passou nunca por um curso e que resolve fazer um curso EAD, né? Então, ela recebe um material impresso, ela lê, ela não consegue compreender. Para ela esclarecer aquela dúvida, ela tem que mandar uma correspondência, uma carta, né, para a sede daquele curso que ela escolheu fazer, esperar receber uma resposta daquilo, para que depois ela faça a conclusão da sua leitura. Se for uma dúvida que ela precisa esclarecer naquele momento e que compromete a compreensão do restante do material, ela ficou parada, enquanto ela não recebeu uma resposta daquilo. Então, muitas pessoas desistiam dos cursos, paravam no meio do caminho porque aquilo perdia o sentido, perdia o significado para elas. Aí chega no rádio, né? Então, eu recebo o material impresso, muitas vezes a informação no rádio ela era lida e não contextualizada, a desistência acontecia do mesmo jeito. O que modificou bastante foi as teleaulas, né? A televisão ela facilitou bastante. Talvez porque as pessoas, ao verem uma outra pessoa falando, usando diferentes exemplos, ela se sentisse mais acolhida dentro da educação à distância. Então, as teleaulas, as videoconferências, né, que a gente tem hoje em dia, elas facilitam bastante todo esse desenvolvimento. A partir de 1990, com a internet, né, isso porque era internet de escada, né? Não era a internet que a maioria conhece hoje em dia. Mas você está lá e muitas vezes o professor está online, então ele já responde a sua dúvida naquele momento. Então isso é um grande facilitador para a compreensão, para a motivação e para a manutenção dos cursos. Então os recursos tecnológicos, as TICs, favoreceram e favorecem grandemente o desenvolvimento da EAD até os dias atuais. Então, como síntese desse nosso primeiro bloco, a gente viu que a importância da EAD está na mediação pedagógica. A democratização do ensino, ela foi muito significativa, mas ela precisa ser vista com bastante cuidado para que o professor ou o tutor compreenda a diversidade de pessoas que ele recebe no curso e, para isso, ele tenha uma linguagem acessível que favoreça a compreensão desses alunos. A EAD não está relacionada obrigatoriamente com o uso do computador, mas as tecnologias favorecem bastante o seu desenvolvimento. Dentro desse contexto histórico, saímos da correspondência, passamos pelo rádio e chegamos na TV, e a gente vai avançar um pouquinho mais nesse processo histórico na nossa próxima aula. Até lá. Obrigada, Eliane. Da aula. Olá, alunos. É isso mesmo. Nós vimos dentro do processo histórico da EAD pelo mundo que ela começou lá com os cursos de taquigrafia por correspondência, né?
Depois ela evoluiu chegando no rádio, a TV ajudou bastante, mas o grande marco que nós temos para esse desenvolvimento é com a internet, com o uso dos computadores, que modernizou muito a educação à distância no Brasil e no mundo, né? Todo o histórico da EAD que nós conversamos mostrou que quando ela chega com o desenvolvimento da internet, ela favorece muito a relação professor-aluno, favorece muito a mediação, e consegue também mobilizar alguns recursos que até então pareciam impossíveis de serem utilizados. Isso não significa dizer que essas novas tecnologias só facilitaram o processo. A gente precisa entender que mesmo elas estando presentes hoje em diversos locais, né, nós usamos a tecnologia para quase tudo que a gente faz, existem pessoas com muita dificuldade ainda no manuseio desses recursos. E isso precisa ser considerado na elaboração de uma proposta de curso à distância. Por que isso? Eu estou aqui falando com vocês nesse momento e matriculados neste curso, nós temos pessoas de diversas formações. Então, a gente pode ter num curso alunos que já passaram por um curso de pós-graduação. Nós podemos ter pessoas que acabaram de sair do ensino médio, nós podemos ter pessoas que ainda estão cursando o ensino fundamental. Então, a diversidade de público, já que um dos grandes princípios da EAD foi essa democratização do ensino, essa diversidade de público, ela também faz com que as propostas dos cursos, mesmo utilizando os recursos tecnológicos como favorecimento das propostas, ele precisa ser pensado para poder atender todo esse público. Não significa dizer que a correspondência dava conta do recado, porque imagina você receber a correspondência em casa, você lê, aí você tem uma dúvida, aí você tem que escrever de volta para a pessoa responsável por aquele material, aí ela responde para você, né? Então o tempo que essa dúvida demoraria para ser respondida, ela poderia até mesmo comprometer aí o restante da sua leitura, o restante do seu estudo. A tecnologia vai ajudar nisso? Ajuda. Não necessariamente precisa acontecer em tempo real, mas que ajuda e agiliza muito o processo, agiliza. Para essa mediação via tecnologia ela ser favorecida, as pessoas que estão do outro lado, elas precisam interagir. A gente do lado de cá oferece as propostas e quem está do outro lado precisa interagir. Eliane, e o que são as novas tecnologias que você está citando para a gente? Então, essas novas tecnologias, vamos pensar assim, eu tenho um computador. O computador é uma nova tecnologia. Só ele dá conta do recado? Não. Associado ao computador, existe uma série de outras ferramentas que podem e que devem ser utilizadas pelos cursistas para poder conseguir fazer essa mediação. Então, essas novas tecnologias, também chamadas de TICs, tecnologias de informação e comunicação, é toda e qualquer forma de comunicação que utilize o recurso tecnológico para acontecer. Então, pensa vocês aí agora na plataforma de vocês, mexendo no curso de vocês. Será que todas as ferramentas que estão disponíveis aí vocês já mexeram? Vocês sabem para que ela serve? Você tem o computador como recurso tecnológico, mas e as outras ferramentas que estão disponíveis para vocês no curso? Será que todo mundo já acessou? Todo mundo já se familiarizou? Todo mundo já usou ela a serviço da sua aprendizagem? Fica para poder pensar, né? Eliane, explica pra gente o que são esses recursos tecnológicos, como eles podem ser usados. Quando a gente fala em tecnologia para a educação à distância, a primeira coisa que as pessoas pensam é no uso do computador. A internet, desde a época da internet de escada até hoje, né, ultra rápida em alguns locais, ela também é um recurso tecnológico, que depende do computador para ser usada. Não só do computador, você pode acessar qualquer coisa da tela do seu celular. O telefone é uma tecnologia? É uma tecnologia. Os chats, os e-mails. Então, existem muitos recursos que são associados ao objeto tecnológico. Então, a gente tem alguns objetos que são fisicamente constituídos, né? O computador, o tablet, os smartphones, iPads, iPhones e etc. Eles existem, né? Eles concretamente existem, mas associados a eles existem uma série de outros materiais, softwares educacionais,
plataformas como o Moodle, o Teleduc, que são outros recursos associados a essa tecnologia e que vão favorecer o processo de ensino e aprendizagem na EAD. Vai existir conflito? Muito conflito. Então, por quê? Como eu disse para vocês anteriormente, não é todo mundo que tem a mesma habilidade de utilizar a tecnologia e compreender a importância da tecnologia na sua vida. Então, a maior desistência, o índice de evasão hoje nos cursos à distância está diretamente relacionado ao manuseio da ferramenta tecnológica. A correspondência tinha os seus obstáculos? Tinha os seus obstáculos. O computador também tem. Então, por isso que a gente conversou já um pouquinho, eu falei para vocês, a flexibilidade de horário, né? A questão da organização do tempo, o não precisar se deslocar para alguns locais para poder estar fisicamente presente realizando um curso, são alguns, né, facilitadores para poder a pessoa desenvolver um curso na EAD. Porém, existe um índice de evasão diagnosticado que está exatamente relacionado ao fato das pessoas não conseguirem manusear adequadamente as ferramentas tecnológicas. Alguns desses recursos, eles são utilizados para avaliação do aluno ao longo do curso. Então, eu, enquanto cursista, se eu não fuçar no meu curso, se eu não buscar outros recursos e achar que o curso se limita apenas à leitura de texto e resolução de alguns questionários, eu vou ter a informação, mas eu não vou ter a aprendizagem consolidada. Então, isso é muito conflitante ainda, mesmo considerando que estamos hoje vivendo uma era totalmente tecnológica, a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, são tantos termos utilizados para essa vida moderna e totalmente tecnológica, que a gente até se perde um pouquinho, né? Mas é uma necessidade. Você não consegue, se você quiser consultar um produto no supermercado, você tem um código de barras. No corredor do supermercado, muitas vezes você tem o leitor do código de barras. Isso é uma tecnologia, né? Então não é apenas o computador, não é apenas digitar um texto, não é apenas assistir uma videoaula, é utilizar tudo isso dentro do processo de ensino-aprendizagem para facilitar o seu desenvolvimento. E existe sim, para aqueles que estão produzindo os cursos, uma grande preocupação com a qualidade e com a aprendizagem. A nossa palavrinha de ordem para essa aula vai ser a interação. Por quê? Você tem todo o conteúdo, você tem todos os recursos tecnológicos. Então, o que eu posso usar enquanto ferramentas para que a gente possa permitir que essa interação ela seja favorável para você na construção do seu processo de ensino e aprendizagem? Então, todo o processo ele é altamente mediado de diferentes locais. Eu estou aqui falando com vocês e eu tenho alunos espalhados em qualquer local. Então, nessa mediação, é que o tutor precisa dispor de vários recursos que facilitem essa comunicação, seja no real ou não. E, Eliane, quando você fala de ferramentas interativas, quais são essas ferramentas que podem ser usadas? Então, para a gente conseguir esse diálogo, né, conseguir essa interação, a gente tem algumas ferramentas que são bem importantes e que estão disponíveis nas plataformas dos cursos à distância. Então, a gente vai falar sobre algumas delas. A primeira delas é o fórum. O fórum, existem duas modalidades que o fórum pode ser desenvolvido. Então, a gente tem o fórum de dúvidas, que ele abre no início do curso e vai até o final do curso, até o último dia do curso. Nesse fórum, quando o cursista está lendo o material, surgiu alguma dúvida, ele posta essa dúvida no fórum para o seu professor tutor, né, ou para o seu professor, dependente da nomenclatura, responder para ele. Essa resposta, ela não precisa ser em tempo real, né, que a gente fala de fórum síncrono, onde pergunta e resposta, os dois estão online o tempo inteiro. Não precisa. O tempo de resposta, ele está relacionado ao projeto político-pedagógico do curso. Então, pode ser que o curso determine que em 24 horas o professor tutor tenha que responder, ou 48 horas. Independente do tempo dado, é bem mais rápido do que quando era feito por correspondência. Imaginem, posta a dúvida, tem que esperar a resposta via correio para continuar o entendimento do material. Então, já facilita bastante, mas não precisa ser em tempo real. Uma outra modalidade de fórum são os fóruns de